Oi, gente, vamos para mais um vídeo? Deixa eu abrir os slides para a gente acompanhar. Bom, para quem não sabe ainda não viu os meus vídeos, não entrou lá no meu canal, entra, Ayla Reis, canal no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos, curte, deixa um comentário. Mas para quem não sabe ainda, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. O meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 2027-218, faço licenciatura em Psicopedagogia. Esse é o meu estágio supervisionado Psicopedagogia em diferentes contextos, onde a gente está tendo a oportunidade de fazer nosso estágio levando conhecimento para a comunidade, né, em forma de curso de extensão. Eu escolhi o tema que é psicopedagogia. A gente já está no finalzinho dessa etapa aí, desse estágio, e hoje eu vou falar sobre um transtorno que não é um transtorno de aprendizagem, mas que pode causar dificuldade na aprendizagem. E desde o início aí eu falei, né, sobre o que é a psicopedagogia, a diferença entre a psicopedagogia clínica, institucional, aonde a gente pode encontrar um psicopedagogo atuando. Falei também sobre a questão da grade curricular, né, o que estuda um psicopedagogo. Falei sobre vários materiais que o psicopedagogo utiliza, que ele vai estar utilizando para fazer aí avaliação, para fazer uma intervenção. Então volta lá, entra lá no meu canal, volta lá, dá uma olhadinha. A gente já está quase acabando essa seleção, né, de vídeos desse estágio sobre o que é psicopedagogia. Então, se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha lá. Acredito que esteja tudo bem explicadinho. Nós temos aí mais de 20 vídeos já e cheio de conhecimento, cheio de instrução. E eu vou fazer também junto com a Usana um Tira Dúvidas que já vai ser gravado. Então, se você quiser deixar alguma pergunta, nós já selecionamos algumas perguntas que a gente recebeu aí, mas ainda dá tempo, tá bom? E hoje, então, como eu disse, eu vou falar para vocês sobre mais um transtorno. Esse transtorno, ele não é um transtorno específico de aprendizagem, né? Que é o TDAH. Mas o que é TDAH? O que significa, né, essas iniciais? TDAEH. Então, essas iniciais, elas significam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, tá? Bom, o TDAH, eu vou falar um pouquinho do diagnóstico, né, TDAH dentro da psicopedagogia e as suas intervenções, né, através da psicopedagogia e da arte-terapia, uma opção aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, além, né, de um vasto material, né, bibliográfico que existe sobre TDAH já, eu queria falar que assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é basicamente um transtorno neurológico, tá? Caracterizado pela desatenção, falta de concentração, agitação, hiperatividade, impulsividade, tá? Então, eu vou falar direitinho para vocês o que é TDAH nesse primeiro momento. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele é, em regra, de origem genética e congênita, tá, gente? Ou seja, ele é nato, sendo facilmente perceptível quando a criança adentra na fase escolar. Nesse nível, né, de forma particular, os sintomas aparecem com clareza, principalmente dentro da sala de aula. O TDAH é um transtorno neurobiológico, em que o córtex pré-frontal direito
é um pouco menor nas pessoas que apresentam esse transtorno. Disfunção de execução é o mesmo que inabilidade neural, que para inibir, né, ou para concluir uma determinada ação ou projeto. Portadores de DDA são incapazes de controlar seus impulsos com relação aos seus comportamentos, sejam os de fazer ou os de não fazer. TDAH é compreendido como um transtorno que compromete principalmente o funcionamento do lobo frontal do cérebro, responsável, entre outras atividades, pelas funções executivas, FE, e funções como a atenção, a capacidade que o indivíduo possui de autoestimular-se, conseguir planejar-se, traçando objetivos e metas, né? Controle dos impulsos, controle das emoções, e a maioria, né, de controles que depende da atenção. Além disso, o cérebro da pessoa que possui hiperatividade gera novas estimulações, mantendo sempre a pessoa em estado de alerta. Olha só. A Cláudia Ferreira, uma estudiosa, ela coloca que TDAH é um transtorno de comportamento que atua mais especificadamente no desenvolvimento do autocontrole, na capacidade de controlar os impulsos e de conseguir organizar-se em relação ao tempo, aos prazos e ao futuro em geral, como as demais pessoas estão aptas a fazer. Então, ele tem essa dificuldade, né, de se organizar com o tempo, né? Ele tem um problema com a relação de tempo. Ah, daqui a um mês, né? Eu tenho um trabalho para entregar daqui a um mês. Ele não consegue se organizar para isso, né? Foster e Fernandes, né, eles propõem uma definição que integra várias perspectivas teóricas para entender e descrever o transtorno neurológico, psicopedagógico e escolar. Eles definem o TDAH como um transtorno de conduta crônico com um substrato biológico muito importante, mas não devido a uma única causa, com uma fonte base genética e formada por um grupo heterogêneo de crianças. Inclui crianças com inteligência normal ou bem próxima do normal, que apresentam dificuldades significativas para adequar seu comportamento ou aprendizagem à norma esperada para a sua idade. Bom, então a gente não está falando de umas crianças que não têm inteligência. Elas são inteligentes sim, só que elas têm um problema aí de atenção e organização por causa disso. Os sintomas principais desse transtorno são uma combinação de desatenção, impulsividade e hiperatividade, que desde muito cedo já estão presentes na vida da criança, mas que se tornam mais evidentes na vida escolar, porque ali ela começa a ter compromissos, né? Uma das modificações aí quando a criança entra para a vida escolar. Mas esses sintomas eles afetam a aprendizagem, a conduta, a autoestima, as habilidades sociais e o funcionamento familiar. Lembrando que esse transtorno ele não é um transtorno de aprendizagem, como a dislexia, a descalculia, né? Mas como ele tem aí um déficit de atenção e tem a questão de hiperatividade ou não, né? Acaba gerando uma dificuldade na aprendizagem, né? Esse transtorno ele pode também causar uma alta vulnerabilidade psicológica do paciente,
e é causado por atrasos no amadurecimento ou disfunções permanentes que alteram o controle cerebral superior do comportamento. O TDAH não só é conhecido por ser um dos distúrbios neuropsiquiátricos mais comuns na infância e na adolescência, mas também porque engloba sintomas que são comuns em portadores e não portadores, tais como dificuldade de concentração, falha na finalização de tarefas ou inconsistência na realização de um objetivo definido. O tratamento de crianças com TDAH exige um esforço coordenado entre profissionais da área médica, saúde mental e patológica em conjunto com os pais, tá? O TDAH é um problema de saúde mental, que tem como características básicas a desatenção, a agitação, que seria hiperatividade, e a impulsividade, né? Podendo levar a dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento, bem como o baixo desempenho escolar, como eu já disse, podendo ser acompanhado por outros problemas de saúde mental. A criança com TDAH possui dificuldade de concentração, podendo distrair-se com facilidade, ouvindo qualquer barulho, ou mesmo distraindo-se sozinho, esquece seus compromissos, perde ou esquece objetos nos lugares, com frequência, né? Possui dificuldade em seguir instruções, em se organizar, além de falar muito, interrompendo as pessoas enquanto conversa, não conseguindo esperar sua vez e respondendo as perguntas antes mesmo delas serem feitas por completas. Então, fazendo a pergunta, nem terminou a pergunta inteira ainda, ele meio que já deduziu o que era a pergunta e já vai respondendo. O DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, define que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade como um problema de saúde mental, considerando como um distúrbio bidimensional que envolve a atenção e a hiperatividade e impulsividade. De acordo com esse manual, o TDAH ele pode ser apresentado sob 3 formas: subtipo predominante desatento, subtipo predominante hiperativo compulsivo e subtipo combinado. Então, vamos falar um pouquinho deles. O subtipo predominante desatento. Caso tenha ao menos 6 sintomas da desatenção. Apresentam características de comportamento letárgico, falta de motivação, maior comprometimento em memória de trabalho, dificuldade em atividades de velocidade de processamento, menor autoconfiança, baixo desempenho em leitura e compreensão, apresentam sintomas internalizantes como depressão, ansiedades e dificuldades e flutuação na aprendizagem. Apresentam também dificuldades nas tarefas perceptomotoras, desordem cognitiva e dificuldade em atenção focalizada. Este tipo de TDA, na maior parte das vezes, ocorre nas meninas, podendo muitas vezes ficar mais no fundo da sala, em silêncio, e não ser percebida. Olha que interessante. Normalmente, é uma criança sonhadora, desligada e que não disfarça sua alienação. Ela não disfarça. Na escola, ou mesmo em casa, muitas vezes não termina seus deveres e também não consegue acompanhar o que ocorre em sala de aula. Porém, a sua falta de atenção pode ficar despercebida por todos, já que é educada, tentando sempre cooperar, não causando problemas e não fazendo barulho.
As crianças portadoras de TDA, do tipo desatento, são vistas simplesmente como lentas no aprendizado, a despeito do fato de a maioria ter inteligência média ou acima da média. Então, elas são inteligentes. E por causa dessa desatenção, elas são ditas como preguiçosas, certo? E a gente tem que lembrar, né, e perceber bem aí a diferença do TDA ou TDAH nas meninas e nos meninos. E a gente vai falando sobre isso, vocês vão entender isso. Então, elas, né, são tiradas como aí preguiçosas porque elas têm inteligência, né, de média ou acima da média. Seus esquecimentos e a sua desorganização, no entanto, são vistos como sinais de capacidade intelectual limitada e não como sinais de TDA. Então tem que ser muito bem observado isso. Subtipo predominante hiperativo impulsivo. Caso tenha ao menos 6 sintomas, né, de hiperatividade e impulsividade. Apresentam dificuldades em completar tarefas sequenciais, maior tempo de reação, maior número de repetência escolar, agitação motora, não consegue ficar quieto, né? Dificuldade de controlar os impulsos, inquietação e atividade excessiva. Então, aí a gente tem o subtipo predominante hiperativo impulsivo. Subtipo combinado. Caso apresente no mínimo 6 sintomas de desatenção e 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Eles apresentam maior comprometimento nas funções executivas, maior número de erros em atividades que necessitam de maior atenção, concentração e organização. Por causa da sua dificuldade com regras e com autocontrole, a criança com TDA do tipo combinado é muitas vezes uma significativa força negativa na sala de aula. Segundo o DSM, existem algumas colocações para saber se a pessoa tem ou não TDAH. Uma delas, a primeira, que eu vou citar para vocês. A presença de 6 ou mais sintomas de desatenção que persistiram pelo período mínimo de 6 meses, em grau mal adaptativo e inconsciente com o nível de desenvolvimento, ou a presença de 6 dos sintomas de hiperatividade e impulsividade por no mínimo 6 meses em um grau mal adaptativo e inconsistente com o desenvolvimento. 2. Alguns dos sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade já estavam presentes antes dos 7 anos de idade. Outro. Algum comprometimento causado pelos sintomas está presente em 2 ou mais lugares. Deve haver claras evidências de comprometimento clinicamente importante no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno global do desenvolvimento, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico, nem são melhor aplicado por outro transtorno mental. Para que os profissionais que tratam os portadores de TDAH possam fazer um diagnóstico correto, eles devem observar se os sintomas causadores que comprometem o indivíduo estavam presentes antes dos 7 anos de idade, né, que é o período pré-escolar. Ou se os sintomas eles estão presentes em pelo menos 2 contextos, no social, no escolar ou familiar, ou nos 3. Além de saber se existe alguma evidência de que haja interferência no funcionamento social e acadêmico
próprio do nível de desenvolvimento da idade dessa criança, certo? Segundo os critérios, né, do DSM, a pessoa deve apresentar 6 ou mais dos seguintes sintomas de desatenção, por no mínimo um período de 6 meses, em seu grau que comprometa a adaptação e seja incompatível com o nível de desenvolvimento. Quais seriam esses daí? Eu vou colocar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem que apresentar pelo menos 6 destes. 1. Frequentemente não presta atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares ou outros tipos de atividades também. Frequentemente tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Frequentemente parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra. Frequentemente tem dificuldade em seguir instruções. Não termina seus deveres escolares e tarefas domésticas, não devido a comportamento de oposição ou incapacidade de compreender instruções, tá? Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Com frequência evita ou reluta em envolver-se com tarefas que exijam um esforço mental continuado, como tarefas escolares e deveres de casa. Com frequência, perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, brinquedos, livros, lápis ou outros materiais de trabalho. Distrai-se com facilidade por estímulos alheios à tarefa. Com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias, tá? As crianças portadoras de TDAH, com o passar do tempo, elas vão se sentindo menos inteligentes e são muitas vezes chamadas de preguiçosas, o que faz com que sua autoestima se torne ainda mais baixa. A pessoa deve apresentar 6 ou mais dos seguintes sintomas de hiperatividade por no mínimo um período de 6 meses, em um grau que comprometa a adaptação e seja incompatível com o nível de desenvolvimento. A pessoa, quais seriam? Frequentemente agita as mãos ou os pés ou se mexe na cadeira. Então a gente já vai estar indo aí para essa parte da hiperatividade, né? A gente falou muito ali da desatenção, agora vamos falar um pouquinho da hiperatividade. Frequentemente deixa sua cadeira na sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que permaneça sentado. Frequentemente escala em demasia em situações impróprias ou tem uma sensação interna de inquietude. Com frequência tem dificuldade para brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de lazer. Está frequentemente a 1000 por hora ou muitas vezes age como se estivesse a todo vapor. Frequentemente fala em demasia. Hiperatividade, gente, significa inquietação motora excessiva e agressiva, não apenas espasmos de nervosismo, tá? Não são situações que a gente, aconteceu, a gente teve um problema, ficou extremamente nervoso e passa, não. Então ele tem essa inquietação motora excessiva e agressiva, é o tempo todo, certo? Não são espasmos, né, de nervosismo. Impulsividade. Frequentemente responde precipitadamente antes das perguntas terem sido completamente formuladas. Frequentemente apresentam dificuldade para aguardar a vez. Frequentemente interrompe ou se intromete em assuntos alheios, conversas ou brincadeiras. A impulsividade pode também prejudicar seriamente
a interação social da criança com TDA. Quando frustrada, ela pode gritar com as outras crianças, né? E às vezes até mesmo agredi-las fisicamente ou empurrá-las, né? Na tentativa de conseguir que tudo seja feito do seu jeito. Vamos falar um pouquinho então do diagnóstico do TDAH. Esse diagnóstico, gente, é um diagnóstico clínico, tá? Devendo ser feito por médicos especialistas no assunto, com ou sem auxílio de uma equipe interdisciplinar que pode ser composta por neurologista, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo, e junto, ou né, fonoaudiólogo. Mas todo o diagnóstico deve seguir os seguintes passos: entrevistas com os pais, levantamento das queixas e sintomas e relatos sobre o comportamento da criança em casa e também em atividades sociais, entrevista com professores, relatos sobre o comportamento da criança na escola, levantamento das queixas, sintomas, desempenho escolar, relacionamento com adultos e crianças, questionários e escalas de sintomas para serem preenchidos por pais e professores, avaliação e observação da criança no consultório, avaliação neuropsicológica, avaliação psicopedagógica, avaliação fonoaudiológica, desculpa. A avaliação clínica, né, com o médico deve coletar informações não apenas da observação da criança durante a consulta, mas também realizar entrevista com os pais ou os cuidadores, né, dessa criança, solicitar informações da escola com a criança que essa criança frequenta, sobre o seu comportamento, a sociabilidade e aprendizado, além da utilização de escalas de avaliação da presença ou gravidade dos sintomas. Além dessa avaliação clínica com o médico, a criança ou o adolescente deverá passar por uma avaliação psicopedagógica que começa com uma entrevista inicial com os pais, onde eles trazem o motivo da consulta e a queixa principal, bem como falam um pouco sobre o histórico familiar desse sujeito, tá? Durante esse processo de avaliação com o cliente, pode ocorrer algumas intervenções, né, a partir do momento que já exista um vínculo entre terapeuta, né, o psicólogo, o arte-terapeuta e cliente. Essas intervenções podem ser feitas através de jogos lúdicos ou através de atividades ligadas à arte-terapia, sendo essas atividades desenhos, materiais diferenciados como argila, velas, etc. O objetivo, gente, é determinar com maior precisão possível a frequência do problema, as situações que o desencadeiam, né? Situações gatilho, que a gente chama. Os contextos em que essas ocorrem com mais regularidade e as consequências, né, dessas condutas observadas. O objetivo da avaliação diagnóstica do TDAH não é de qualquer forma rotular crianças, mas sim avaliar e determinar a extensão na qual os problemas de atenção e hiperatividade estão interferindo nas habilidades acadêmicas, afetivas e sociais da criança, né, ou do adolescente, e na criança e no desenvolvimento de um plano de intervenção apropriado. Bom, a atuação psicopedagógica com a contribuição da arte-terapia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando falamos em lidar, né, com portadores de TDAH, falamos também em interdisciplinaridade. Por quê? São necessárias também outras intervenções, entre elas a psicopedagógica, né, que se volta para a construção de condições para que o sujeito ele possa situar-se de forma adequada e o comportamento patológico situar-se em um segundo plano,
ou seja, vai auxiliar ele a lidar com o próprio comportamento, né? O psicopedagogo, em sua atuação institucional ou clínica, ele pode exercer um trabalho de reflexão e orientação familiar, possibilitando a elaboração acerca do direcionamento das condutas que favorecem a adequação e integração do indivíduo com TDAH, trazendo perspectivas sobre diretrizes da vida e evolução. A criança ou adolescente portador de TDAH precisa ser estimulada de maneira correta em tempo integral, para que mantenha sua atenção no que está fazendo ou estudando. Neste processo, o psicopedagogo tem papel importante, né, cabendo intervir no método cognitivo junto à construção de saber e fazer com que o paciente sinta-se capaz de ter um bom desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal. Eu quero até fazer um comentário, porque eu conheço uma pessoa, uma mulher, que ela só foi diagnosticada com TDA lá na pós-graduação. Então, às vezes, as meninas elas passam uma vida inteira sem ter esse diagnóstico e todo mundo achando elas preguiçosas, porque elas, na verdade, são muito quietas. A desatenção delas é tipo viver no mundo da lua, entendeu? Então, elas não são diagnosticadas porque elas são preguiçosas somente. E não, né? Elas podem ser portadoras de um transtorno. Quando a criança ou adolescente estiver no processo de avaliação diagnóstica, ou mesmo já fazendo o tratamento interventivo, o profissional pode focalizar dificuldades específicas da criança, em termos de habilidades sociais, criando um espaço de situações para desenvolvê-las, por meio da interação com a criança, por intermédio de qualquer atividade lúdica. Com isso, a criança ou adolescente poderá desenvolver habilidades como saber ouvir, iniciar uma conversa, olhar nos olhos para falar, fazer perguntas e dar respostas apropriadas, oferecer ajuda para alguém, brincar cooperando com o grupo, sugerir outras brincadeiras usando sua criatividade, agradecer falando obrigado, saber pedir por favor, manter-se sentada ou quieta por um período, saber esperar sua vez para falar ou jogar, ser amigável e gentil, mostrar interesse em algum assunto, respeitar o outro como um ser diferente que possui sentimentos e diferentes opiniões, dar atenção às outras pessoas, saber perder, entendendo que não se pode ganhar sempre, né? Sempre ganhar. Bom, a arte-terapia também é uma grande contribuição terapêutica durante o processo de diagnóstico ou mesmo de intervenção com o portador de TDAH. Isso porque tal técnica traz ainda mais conhecimento no lidar com o aprender, pelas mediações artísticas. Além disso, a criança ou adolescente pode entrar em contato com suas emoções mais profundas, sem precisar se expor, ou seja, falar quando não tem vontade. Utilizando a arte-terapia, a criança ou adolescente poderá compartilhar suas experiências através da expressão da arte, facilitando a exteriorização de seus sentimentos íntimos, demonstrando melhor seu jeito de pensar, de agir e sentir. A arte-terapia tem também como objetivo promover a autodescoberta do sujeito pelo lúdico, pelas cores, representações, imaginações e fantasias e várias outras. Deve lhe ser solicitado, né, que descreva sua representação artística, encorajando-lhe a ir mais longe, mantendo o diálogo entre a arte e o eu. Quando a criança expressa sua arte,
ela está expressando, né, a si mesma. Utilizando a arte-terapia juntamente com a psicopedagogia, o paciente irá adquirir um melhor autoconhecimento, né, desenvolvendo a autoestima e maior consciência de suas dificuldades, das suas melhorias e das suas ações. Durante o processo avaliativo, que como, né, já foi colocado, ele pode ser também interventivo, o profissional, psicopedagogo ou arte-terapeuta, deve, antes de mais nada, listar alguns indicadores que devem ser observados, tais como a imaturidade com relação ao desenvolvimento da atenção, né, que pode ser associado a um jogo de atividades com arte-terapia, o déficit de atenção do paciente, que pode ser associado a um jogo ou atividade de arte-terapia para diagnóstico. Existem alguns tipos de intervenções relacionadas à psicopedagogia e à arte-terapia que podem ser utilizadas durante o processo, como, por exemplo, jogo com regras, né? Então, através dos jogos, a criança deverá submeter-se às regras e normas, onde poderá desenvolver suas habilidades, o seu raciocínio, autoimagem, tolerar frustrações, saber ganhar ou perder, saber esperar a sua vez, planejar uma situação, aprender a ouvir e outras coisas. Brincadeiras de representação. No caso aqui, como eu falei num vídeo, né, anterior, eu citei exemplo aqui do psicodrama. Dá uma olhadinha lá no meu canal no YouTube, procura lá o vídeo sobre psicodrama. Tá facinho de encontrar lá. Então, o psicodrama, através dos diálogos e da troca de papéis, a criança ela pode desenvolver algumas habilidades. E o psicólogo, né, servirá como um espelho, onde a criança poderá ver com mais clareza seu jeito, né, de ser. Atividade corporal sinestésica é o relaxamento, né, associado ao controle da respiração. Né, ouvir silenciosamente uma música relaxante, ou mesmo a massagem corporal, né, são medidas úteis para reduzir a tensão dos músculos do corpo e trazer a atenção da criança para si mesma, fixando-se em si mesma e promovendo maior centralização. Essa criança muito agitada, né? Precisa muito do relaxamento, que até os músculos dela, né, tá em constante execução ali, não relaxa nunca. Uso de sucata. O uso de sucata para as crianças com TDAH é muito bom, pois eles podem utilizar a criatividade, né? Podem criar e formar novos materiais. Algumas indicações de jogos e atividades que podem ser trabalhadas numa criança com TDAH. Eu vou falar sobre as atividades um pouquinho mais para frente, mais adiante para a gente. Então, na área clínica, o trabalho do psicopedagogo ele pode ser preventivo, né, visando também evitar o fracasso, seja este escolar, profissional ou pessoal. Além de encaminhar a propositura de novas, né, possibilidades de ações que farão com que ocorra uma melhora na prática pedagógica, contribuindo para a sua própria evolução. Então, lembrando que o TDAH ele precisa do psicopedagogo, né, porque esse transtorno de atenção vai prejudicar, né, essa criança na aprendizagem. Então, aí por isso que ele chega até o psicopedagogo, tá? Com relação à escola, a psicopedagoga ele vai atuar junto com os coordenadores e professores com o objetivo de levantar dados da rotina escolar do aluno, como seu rendimento nas disciplinas, sua organização na sala e com o seu material, né? Organização na sala e com o seu próprio material, interesse na matéria, comportamento em sala de aula e nas atividades fora da sala, além de seu relacionamento com os colegas e professores. Durante o processo de aprendizagem, o psicopedagogo está voltado para o portador de TDAH, sempre considerando as realidades objetivas
e subjetivas que habitam o entorno da criança ou adolescente. Além disso, deve considerar também o conhecimento em sua complexidade dentro de uma dinâmica onde os aspectos afetivos, cognitivos e sociais se complementam. A psicopedagogia possui uma estrutura interdisciplinar, pois seu principal objeto de estudo é o ser cognoscente e todo o seu universo relacional, tendo como objetivo ajudar na adequação da realidade da criança à sua possibilidade de aprendizagem, promovendo uma ponte entre a criança e o conhecimento que está sendo transmitida, além de investigar e considerar a forma como essa criança aprende. E quando isso não ocorre, por qual motivo não ocorre esta aprendizagem? Existem algumas técnicas que são mais utilizadas durante o tratamento de um TDAH com o psicopedagogo. Quais seriam? Jogos de exercícios sensório-motores, né? O déficit de atenção do paciente, que pode ser associado a um grupo de atividades ou aqui. Jogo com regras, a gente falou. Uso de sucata, todos esses. Trabalhos com barro. Uso de jogos que alternam expansão e percepção. Amarelinha, combinações intelectuais, amarelinha, bolinha de gude, combinações intelectuais, damas, xadrez, carta, memória, quebra-cabeça, etc. Quando é apresentado à criança temas e assuntos que ela goste, isso pode despertar o gosto pela leitura, curiosidade por conhecer livros, gibis é uma ótima alternativa, e revistas novas. Os contos de fadas também podem ser utilizados, tanto na fase do diagnóstico quanto durante a intervenção psicopedagógica. Utilizando essa técnica, o psicopedagogo ele pode coletar dados cognitivos e mesmo psicanalíticos da criança. Os jogos que possuem regras, eles permitem que a criança, além de ter seu desenvolvimento social, quanto a limites, possa participar, saber ganhar, perder, melhorar seu desenvolvimento cognitivo e possibilita a oportunidade para a criança saber onde está, o motivo e o tipo de erro que ela cometeu, tendo chance de refazer naquele momento da maneira correta. Bom, eu quero... Olha, jogos interessantíssimos para estar utilizando, olha só, o que a gente conhece bastante, bom, quebra-cabeças, né? Explorar o raciocínio lógico, damas, pega-varetas, é muito legal, dominó, entendeu? Tem um jogo conhecidíssimo aí, a moçada toda gosta e gosta muito, conhece e gosta muito, aquele cara a cara, né? Porque aí vai evidenciar níveis de atenção, de percepção e memória, né? Mesmo na hora da explicação e das regras do jogo, né? Então, olha só que interessante, são alguns exemplos de jogos para estar trabalhando aí com TDAH, né? Algumas estratégias, né, para o déficit de atenção seriam as seguintes. Em sala de aula, tá, gente? Que eu acho interessante passar, uma curiosidade, de repente quem está aí assistindo esse vídeo é professor, tem um TDAH lá na sua sala e pode estar, de repente, já modificando essas coisas assim que a gente sair de quarentena, assim que a gente voltar às aulas, né? Vai servir aí de experiência. Sentar a criança numa área silenciosa. Às vezes é difícil, mas temos que tentar.
Sentar a criança perto de alguém que seja um bom modelo a seguir. Exemplo. Não é comparação, é exemplo, certo? Comparação nunca, porque você vai mexer com a autoestima dessa criança, né? É exemplo, não é comparação. Sentá-la próximo, o TDAH, ele segue exemplos, viu, gente? Ele adora ter um modelo. Eles gostam de ter um modelo como referência, tá? Sentá-lo próximo de algum colega que possa apoiá-la em sua aprendizagem. Um amigo aí, né, solidário. Aquele que gosta de ajudar, de se dedicar em ajudar. Empatia. Orientar a atenção da criança para a tarefa que será iniciada. É importante ajudá-la a descobrir e selecionar a informação mais importante, organizá-la e sistematizá-la. As rotinas de trabalho devem ser claras, devem ser evitadas, na medida do possível, variações imprevistas, né? Então, ter uma rotina de trabalho. Não é conveniente fazer atividades com limites de tempo. Isso pode favorecer condutas impulsivas. Se não fala do tempo, né? Se for possível. Permitir um tempo extra para completar seus trabalhos. Ah, tudo bem, eu não falei do tempo, mas acabou o horário da aula, por exemplo. Não tem problema, você pode me entregar na próxima aula. Te dou mais 20 minutos para você fazer, te dou mais um tempo para você fazer. Vou permitir que você tenha um tempo extra depois, a gente vai fazer junto. Alguma coisa desse tipo. Encurtar períodos de trabalho de modo a coincidirem com seus períodos de atenção. Quanto tempo essa criança consegue ficar atenta? Vamos fazer uns trabalhos, trabalhar alguma dentro do conteúdo que você precisa ensinar para ela, algo que se encaixe nesses tempos. Aí não posso dar uma atividade de 20 minutos para o Luiz, porque o Luiz ele só para 10 minutos. Então eu vou criar algo, uma primeira etapa desse trabalho, depois faço uma segunda etapa, né? Dividir os trabalhos que lhes sejam dados em partes menores, de modo que elas possam completá-los, é isso que eu acabei de falar, né? Também, dar assistência à criança para que ela se coloque metas a curto prazo, importantíssimo. Entregar os trabalhos um de cada vez. Entregou um trabalho, passa outro. Não assim, passa 3 trabalhos e aí você me... Não. Então, um de cada vez. Exigir delas menos respostas corretas que do restante da turma. Reduzir a quantidade de deveres de casa. Dar instruções tanto orais como escritas. Tá ficando longo o nosso vídeo. Vou tentar encurtar. Terminar logo. Tentar envolver a criança na apresentação dos temas. Estabelecer sinais secretos entre a criança e o professor para poder fazê-lo notar quando está começando a se distrair. É importante que essas crianças estejam em ambientes de trabalho motivantes, né, com tarefas que sejam significativas para elas. Deve-se atrair o seu interesse e apresentar a ela tarefas que sejam desafiantes. Existir a crença que seria conveniente que estivessem em ambientes de trabalho com poucos estímulos, porque tudo lhes chama atenção. No entanto, agora se sabe que é importante proporcionar-lhes uma estimulação adequada, num ambiente que seja estimulante para estas crianças que têm déficit de atenção. Então, tem que ser prestado atenção, né? Na verdade, qual o tipo de ambiente estimulante que essa criança está inserida, certo? Tem que ser mais apropriado a ele. Bom, gente, eu cheguei aqui nessa fase onde eu quero agradecer todos esses vídeos que eu produzi com muito amor, muito carinho, porque também estou falando de um assunto que eu amo muito, por isso estou me formando em psicopedagogia.
E eu gostaria muito que a psicopedagogia expandisse, que a psicopedagogia se ampliasse cada vez mais e que ela chegasse para todos, né? Que todos tivessem conhecimento do que é a psicopedagogia e que todos possam usufruir da psicopedagogia. Eu defendo a ideia do psicopedagogo dentro da escola, auxiliando diretamente a escola e que saia desse contexto clínico, que saia esse atendimento fora da escola, né? A escola recebe assistência, mas quando uma criança apresenta um problema e vai encaminhada ao psicopedagogo, eu queria que fosse diferente. Existem já alguns lugares que isso acontece no nosso país, mas eu gostaria muito que a psicopedagogia ela fosse para dentro da escola, para fazer um trabalho preventivo, mesmo que ali no caminho ela tenha um diagnóstico, mas que ela possa trabalhar preventivamente com todas as crianças, para que todas elas tenham acesso à psicopedagogia. Para que uma criança portadora de TDAH não precise chegar na sua pós-graduação, como uma colega nossa, psicopedagoga, Tatiane Castro, que chegou na pós-graduação e só assim foi diagnosticada, né? Então, para que isso aconteça antes, para que a gente tenha um país melhor, uma educação melhor, que todos tenham oportunidades melhores no nosso país. Então, hoje, eu vou encerrar meus vídeos aqui contextuais para vocês e quero te agradecer. Quero que a psicopedagogia chegue a esse ponto para todos. E eu venho só nos próximos 2 vídeos aí com a nossa colega Osana para falar um pouquinho sobre a psicopedagogia em adultos, idosos e responder as perguntas que vocês deixaram aí para mim. Nós vamos responder juntas no próximo vídeo, que vai ser o nosso último vídeo, nosso Tira Dúvidas, tá bom? Então hoje eu deixo o meu obrigado, né? E até o meu próximo estágio, que vai vir coisa muito boa, muito interessante também. Eu vou trazer aí o estágio de educação infantil, então fica atento, fica alerta. Logo mais a gente se encontra, mas ainda tem 2 vídeos com a Osana, tá bom? Eu quero agradecer vocês, todos vocês. E aí hoje eu deixo o meu tchau. Tchau, gente. Obrigada.